Os titãs mataram seus familiares e destruíram sua cidade, então Eren se juntará ao exército para vingar seus entes queridos e acabar com esses monstros. Por isso hoje, Ataque dos Titãs. Esta é a história de Eren com seus dois amigos Armin e Mikasa, que vivem em um mundo onde de repente apareceram titãs que comem pessoas. Para sobreviver, os humanos construíram muros há quase 100 anos, buscando proteção contra esses monstros. Agora conhecemos Armin, filho de comerciantes. Apesar de trabalhar com os pais, ele deseja ser um inventor, mesmo que seja proibido. Lá, ele vai buscar seus amigos e no caminho se choca contra um senhor bastante estranho, mas que por hora não é relevante. O que importa é que ele encontra Mikasa e vão para uma colina encontrar o protagonista Eren, que estava tranquilo em cima de uma bomba inativa. Durante a conversa, percebemos que nenhum deles é verdadeiramente feliz, presos entre as muralhas no setor mais pobre, e que o verdadeiro sonho de Eren é sair e explorar o mundo. Nesse instante, ele chuta a sucata e eles notam que havia uma pintura de uma mulher no mar. E aparentemente neste mundo, os humanos nunca viram o mar e só o conhecem por livros, então esses três combinam de ir vê-lo. Depois disso, vemos uma espécie de exército que é responsável por proteger o mundo. Mas Eren e seus amigos fogem deles facilmente e planejam subir ao topo do muro para ver se conseguem ver o mar. Lá, Armin começa a se arrepender da ideia, porque lá fora estão os titãs, mas como não são vistos há tempos, viraram uma espécie de lenda. Apesar dos guardas os verem e baterem, Eren insiste em subir, não se importando com as consequências. No entanto, nada acontece, pois logo chega o Capitão Souda, que aparenta conhecê-los e ordena que seus homens se retirem. Eles conversam e descobrem que o exército busca pessoas para uma exploração além das muralhas. Nesse instante, eles convidam Eren para se juntar a eles, mas um tremor causado pelos titãs atingindo o muro se inicia. Porque por cima aparece um titã que, além de parecer que não tem pele, é muito maior do que qualquer outro. Os personagens tentam fugir, mas o muro é rompido com os golpes. Mesmo com canhões, não conseguem detê-lo. No entanto, o titã desaparece, deixando um buraco grande o suficiente para que os monstros semelhantes a humanos gigantes passem. Lá, o exército tenta pará-los com mais canhões, mas mesmo que atirem, os titãs revivem repetidamente. Então começa o massacre e os titãs começam a devorar todos do exército, enquanto isso, nossos protagonistas fogem e Armin se separa em busca de sua família. Enquanto isso, Eren e Mikasa ficam presos no meio de uma multidão em pânico, pois os titãs parecem ter invadido toda a cidade. E justo ali, eles veem como o pai de seu amigo deles é devorado. Além disso, Mikasa vê uma senhora com seu filho e diz a Eren que eles deveriam ajudá-la, então ele pega a senhora. Mas o bebê fica no chão, então enquanto Eren entra em um prédio, a garota fica do lado de fora com o bebê. No final, não adianta nada, pois um titã chega e o pior acontece. Em seguida, Eren sai desesperado para ver. Titãs destroem o teto matando todos lá dentro. A história avança 2 anos no futuro, com oficiais explicando as consequências do incidente. A migração em massa para outras cidades e a perda de território resultaram em escassez de alimentos. Então, eles planejaram tapar o buraco do titã colossal e matar os titãs restantes no interior. Nesta nova equipe, há uma sargento que criou um tipo de equipamento projetado para matar os titãs, chamado equipamento de manobra. Eren e Armin sobreviveram e se juntaram à equipe de exploração. No jantar com os outros militares, eles se reencontram com o Capitão Souda, que agora parece ser alcoólatra. Lá descobrimos que o capitão se alistou após perder sua família, não tendo mais motivos para viver. Enquanto Eren quer vingar Mikasa, uma garota chamada Sasha os interrompe. E vemos que depois Armin está explicando o plano da missão, embora ela só se importe com a comida. Também descobrimos que este plano já foi tentado antes, sem sucesso. Esta seria a última chance deles. Nesse instante, outro soldado passa a perturbá-los. E embora ele tente se gabar de que não tem medo dos titãs, Eren faz uma pergunta que o ridiculariza. Os titãs têm mamilos? Tudo porque o outro garoto nunca viu um titã. Isso quase resulta em uma briga. Mas é aí que Hank surge para detê-los, deixando claro que ela está muito interessada em dissecar titãs para estudo. Ela revela um fato crucial: quando os titãs morrem, eles evaporam instantaneamente. Depois disso, vemos que eles já estão dentro de um dos caminhões, quando Hank lhes diz que os titãs não veem no escuro e por isso, dormem à noite. Portanto, o ideal é que cheguem ao destino antes do amanhecer. E também descobrimos que é muito importante que eles permaneçam em silêncio, porque os titãs são muito sensíveis às vozes dos humanos. No caminho, Eren conversa com um colega que lhe conta sobre uma soldado que é considerada uma deusa, já que parece que ela tem o recorde de matar mais de 10 titãs em 6 meses. Em um momento, o caminhão em que eles estão para, porque acreditam que há algo por perto, mas acaba sendo apenas algumas vacas. Uma das soldados começa a ouvir uma criança ao longe.
Mas quando eles se aproximam do choro do bebê, percebem que o que pensavam ser uma criança acabou sendo um titã. O resto da tropa ouve tudo isso e entra em desespero, mesmo que isso os coloque em maior perigo. E por mais que um capitão tente fazer com que se calem para não acordar os monstros, já é tarde demais e acabam aparecendo um monte de titãs. O pior é que o caminhão parte, abandonando a maioria dos soldados. Assim, eles não têm escolha senão correr até seu destino enquanto são perseguidos pelos titãs. No centro da imagem, vemos as silhuetas de 2 soldados experientes equipados com o equipamento de manobra, embora suas identidades sejam desconhecidas. Felizmente, a cidade de destino fica próxima e eles chegam rapidamente. Flashbacks mostram que os titãs só morrem se uma parte específica da nuca for cortada, caso contrário, conseguem se regenerar. É por isso que o equipamento que Hans criou é tão importante, pois apenas as espadas que eles usam podem cortá-los. Além disso, permite que eles se agarrem a edifícios, ficando na altura necessária para matá-los. Nesse momento, surge o lendário Capitão Shikishima, que mata facilmente o titã que os perseguia. Depois aparece outro titã do qual Mikasa, que sobreviveu de alguma forma, se encarrega, mas por algum motivo ignora Eren. Enfim, esses 2 soldados vão rapidamente, enquanto os outros curam suas feridas e descansam. Por outro lado, vemos Kubal, o velho encarregado dessa missão, indo para um porão onde estão os explosivos necessários para completar seu plano. Apesar de tudo, Eren e seu companheiro, irritados, acabam brigando, mas Mikasa os separa. Ele questiona por que ela o ignora, mas para ela isso é irrelevante e eles partem em silêncio. Shikishima começa a falar com ele, e então Eren pergunta por que agora a amiga dele é assim. Mas ele apenas diz que foi ele quem a ensinou a matar titãs, e dá a ela uma lição filosófica de que eles são gado. Ele sugere que ela vá embora se quiser, mas em vez de responder às perguntas dela, a deixa com mais dúvidas. Mais tarde, continuamos com Armin, que conta a Sasha que ele quer ser um inventor e criar máquinas que voam como nos velhos tempos. Mas então Kubal aparece e descobrimos que a tecnologia foi a causa de uma guerra e por isso agora está proibida. Em outro lugar está Solda e mais um, cuidando do garoto contra o qual Eren lutou. Ele conta que a garota que estava com ele no dia em que ela morreu se chamava Mikasa. Isso deixa os 2 garotos confusos, que antes viram Eren gritar Mikasa para Soldado. E finalmente, depois de tudo isso, Eren e Mikasa começam a conversar. E aí descobrimos que, na verdade, ela e o bebê foram devorados, mas não nos dizem como ela sobreviveu. E quando Eren parece que vai falar com ela, um homem os interrompe e se aproxima dela de forma um pouco perturbadora. Quando Eren parte, uma garota o leva para um local isolado. Durante a conversa, ele recorda tê-la visto com uma garota que é sua filha. Mas ela tem que estar no exército porque é sua única forma de sustentar sua pequena. No final, acaba que ela o levou lá para mostrar algo além de sua personalidade. Eren vê um titã olhando para eles, mas ao invés de alertar a garota, permanece em silêncio. Ela percebe tarde demais e acaba sendo devorada. Depois disso, vemos como toda a cidade está cheia desses titãs e rapidamente todos os soldados estão se preparando para lutar. Voltamos para Shikishima e Mikasa em ação, sendo os únicos que parecem capazes de matá-los. Nesta batalha também é mostrado o assassinato de muitos soldados. Mas o mais importante é que um homem leva os explosivos que estavam no caminhão. E este personagem se parece muito com o senhor com quem Armin colidiu no início do filme, mas ainda não sabemos quem é. Mesmo que uma garota consiga entrar e tirar o ladrão para dirigir o caminhão nesse momento. Decide cometer suicídio e levar os explosivos para os titãs a fim de vingar a morte de seu namorado em cenas anteriores. Mas apesar de tudo isso, Eren não quer mais ser o gado. Então ele libera todo o seu potencial escondido e se encoraja a se aproximar dos titãs para matá-los. Apesar de tudo parecer bem, um titã morde e arranca uma perna dele. Bom, que azar. Por outro lado, o garoto com quem Eren sempre briga, que descobrimos que se chama Jan, está cercado de titãs e muito perto da morte. Mas o ponto é que Armin elabora um plano para salvá-lo e toda a equipe se une para isso. Então ele distrai os titãs para que os outros possam matá-los, e no final eles conseguem. O único problema é que quando estão prestes a ir embora, eles dizem a Armin que Eren morreu e ele fica chocado. O que faz com que um titã consiga agarrá-lo. Prestes a ser devorado após uma queda, seus companheiros tentam em vão resgatá-lo, pois nada parece ferir a criatura. Então nosso protagonista, sem uma perna, se arrasta até conseguir se levantar parcialmente e tira Armin da boca do titã. Mas acaba engolindo-o e arrancando-lhe um braço. Aí vemos como Eren chega ao estômago inteiro, mas os ácidos do titã estão queimando-o. No campo de batalha, os soldados remanescentes seguem lutando pela sobrevivência, mas descobrimos que os capitães de alta patente se foram e os deixaram como isca.
Mikasa propõe criar uma rota de fuga, mas seu equipamento fica sem combustível e ela cai onde está o titã que matou Eren. Quando ele está prestes a atacá-la, outro titã surge de dentro dele, mas este é diferente, pois está atacando outros titãs. Além disso, ele aparenta ser muito mais forte e ágil que os demais. O importante é que é um titã inteligente e, embora tente atacá-la, Mikasa percebe que esse titã é Eren. Embora não saibamos como ela descobriu isso, parece que ela não é a única que percebeu. Porque justo quando ele se evapora, o Capitão Soda dá ordens exatas para tirar Eren de dentro do titã. O ponto é que eles conseguem tirá-lo vivo e ele até tem seu braço e perna regenerados. Isso foi Ataque dos Titãs. Não se esqueçam de curtir e comentar sobre quais outros resumos de filmes querem ver no canal. Se inscrevam e ativem o sininho para não perder os próximos vídeos.